Chance do Fed cortar juros mais agressivamente volta a crescer após relatos sobre tarifas. Como assim? O que é isso, Marcos? Não entendi absolutamente nada. Basicamente, meus amigos, aquilo que eu havia comentado com vocês de que o corte na taxa de juros é uma coisa que muda, né? E vai mudando conforme as informações vão chegando, principalmente com as flutuações políticas, né? O que muda muito o mercado hoje, você pode pensar que é análise gráfica, que é análise técnica, que é análise fundamentalista, mas o que afeta diretamente o preço do Bitcoin e de tudo na economia é uma coisa chamada política. E aí, uma fala do Trump, como é que eu posso dizer? Uma política adotada pelo Trump, ou não adotada pelo Trump, muda completamente o cenário de risco ou não risco global. E isso direciona os preços. Então, essa informação ela é muito interessante, porque ela está mudando a concepção dos investidores ao redor do mundo sobre como vai ser o ano de 2025. Vou repetir com vocês. Chance do Fed cortar juros mais agressivamente, ou seja, aumentar mais a liquidez do mundo, ou seja, cortar, né, os rendimentos dos treasuries americanos. A chance do Fed cortar isso volta a subir depois de um relato sobre as tarifas. Que tarifas, Marcos? As tarifas que o Trump está pretendendo colocar em cima dos BRICS, né, em cima dos países aí que não concordarem com, né, as questões americanas. Então vamos lá para essa notícia para vocês entenderem mais a fundo. O mercado financeiro voltou a ampliar a precificação por relaxamento monetário mais agressivo do Fed, o Banco Central norte-americano, este ano. Que ano, Marcos? 2025. Nós já saímos de 2024, guarda isso, tem gente que ainda está vivendo no ano passado, né? Isso aconteceu, pessoal, após uma reportagem do The Washington Post, né, que revelou que o presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, estuda um plano de tarifas menos restritivas do que o proposto durante a campanha. Olha isso aqui, meus amigos. Então, o mercado, principalmente o Banco Central americano, ele ficou tão receoso, mas tão receoso com essas tarifas propostas durante a campanha, né, que o Trump fez contra os países, né, dos BRICS, que o próprio Banco Central americano tomou uma atitude. Qual a atitude, Marcos? A atitude de, olha só, vamos cortar menos as taxas de juros durante o ano de 2025. Não foi isso que aconteceu? Não foi isso que a gente vem falando aqui durante vários e vários dias, né? E aí, eu não sei se você vai lembrar dessa fala, né, que eu comentava com vocês, que era o seguinte: meus amigos, isso aqui não é uma foto. Lembra disso? Quem lembra das últimas lives? Senhoras e senhores, isso aqui não é uma foto. Ou seja, isso aqui não vai permanecer do jeito que está para sempre. Isso aqui muda, e muda muito rapidamente. Vejamos bem, no dia 6/1, o que acontece? Uma única notícia faz com que, né, os mercados já reprecifiquem totalmente esse corte na taxa de juros. E é uma fala que vem, né, de uma questão política, que é o Donald Trump planejando, ele está estudando um plano de tarifas menos restritivo. Tá? Então, no período da manhã dessa segunda-feira, a chance de a taxa básica cair meio ponto percentual no acumulado de 2025 subia para 32%, de 30,5% antes da divulgação da matéria. Ou seja, o cenário se aproxima, então, da possibilidade de haver uma redução total de 25 pontos base no período, que recuava de 35% para 32,6% na mesma base comparativa. Tá? Então, pessoal, ó, o risco de os juros permanecerem no nível atual entre 4,5 e 4,25 e 4,5 até dezembro também perdia força, agora em 13,2%. Por outro lado, a hipótese de uma baixa de 25 pontos base subia para 16,4%. O que você quer dizer com essa matéria, Marcos? Claramente, qual que é o objetivo? O que eu quero dizer é que aquela questão de, nossa, vamos ter muito poucos cortes em 2025, aquela hipótese,
ela já começa a mudar. Já começa a mudar de uma forma muito agressiva em uma única fala do Trump. Por isso que nós estamos vendo o Bitcoin subindo, o S&P 500 subindo, e é por isso também que nós estamos vendo o dólar aqui no Brasil recuar. Por que o dólar aqui no Brasil ele está corrigindo? Ele está corrigindo porque o exterior, né, o dólar no mundo está corrigindo após a reportagem indicar tarifas moderadas por Trump. Então, meus amigos, a questão política é o que move os mercados. É a questão política.